No período da quarentena, a UpTV está trazendo conteúdo para você ficar bem informado, bem aí no aconchego do seu lar. Está no ar o Up Informa. A população tem formado filas nas agências da Caixa Econômica Federal em todo o país para sacar o auxílio emergencial concedido pelo governo federal em função da pandemia. Em Americana, a prefeitura disponibilizou 10 agentes que atuam no programa de controle da dengue para orientação nas 5 agências existentes na cidade. Mesmo assim, as filas são imensas. O governo de São Paulo vai tornar obrigatório, a partir do dia 4 de maio, segunda-feira, o uso de máscara no transporte público gerido pelo Estado. A medida vale apenas para passageiros que circulam em ônibus sob responsabilidade do Estado. Na região, MTU opera linhas intermunicipais entre Americana, Santa Bárbara do Oeste, Nova Odessa, Sumaré, Hortolândia e Campinas. E por decreto do governo do Estado de São Paulo, com a mesma validade, com o mesmo contexto, a partir do dia 4 de maio, será obrigatório o uso de máscaras no transporte público, no transporte coletivo. E eu tenho certeza que essa medida será seguida também por decretos municipais dos demais prefeitos do Estado de São Paulo para tornar obrigatório o uso de máscaras no transporte coletivo. A mudança brusca de rotina com o isolamento social pode mexer com as emoções das crianças. Convidamos a educadora parental Aline Cestaroli para explicar como os pais ou responsáveis podem lidar com as crianças neste momento. Confira então a nossa entrevista. Todo mundo tem sofrido durante a pandemia com o isolamento social. E para as crianças não é diferente. Por isso, o bate-papo hoje é com a Aline Cestaroli, que é psicóloga e educadora parental. Tudo bem, Aline? Tudo jóia, Ana Paula. Prazer estar aqui. Realmente as crianças têm sofrido também, né, com este momento? Sim, eu falo que para nós adultos, a gente já tem uma compreensão temporal, espacial, um maior entendimento das coisas e ainda assim é muito difícil, né, lidar com todas essas mudanças bruscas que aconteceram na nossa rotina. E para as crianças, que quanto menores, mais difícil se torna, até porque elas não têm essa noção, assim. Muitas vezes a gente só vai fazendo as coisas e quer que a criança corresponda àquilo, né? Vá seguindo aí. Elas sentem muito, né? Então, hoje, não poderem ir para a escola, não estarem próximos aos amiguinhos. Então, se adaptar ali a toda essa situação. Às vezes crianças que não tinham o hábito de ficar o dia todo com os pais e agora os pais trabalhando de casa, elas querem atenção, querem estar perto, então fica difícil entender também, né, essa diferença ali, que estão em casa, mas estão trabalhando, né, então é complicado. Como você falou, a rotina dessas crianças acaba mudando e o comportamento delas também. As birras aumentam, os choros. E como que os pais podem conduzir essas crianças neste momento? A gente trabalha, então, né, no viés da disciplina positiva, a gente entende que todo comportamento, bom ou ruim, né, adequado ou não, ele é só a pontinha do iceberg, né? Então a gente sempre trabalha com essa imagem de um iceberg. Aquele comportamento que nós estamos vendo é a pontinha desse iceberg. E por trás, né, então daquela pontinha, assim como o iceberg que falam é que 80% dele é o que está submerso ali, é o que a gente não consegue, é a parte desse grande bloco de gelo que a gente não consegue enxergar, né? E por trás desse comportamento, então, que nós estamos vendo, existe principalmente uma necessidade de aceitação e importância, que é uma necessidade básica de todos nós, seres humanos,
Então, tudo que a gente faz, a forma como nós nos comportamos, é buscando satisfazer essa necessidade básica de pertencimento e aceitação. E aquele mau comportamento que a criança apresenta, ele é então essa pontinha do iceberg. Por trás disso está uma criança desencorajada. Então, um dos teóricos, né, que fundamentam a disciplina positiva, que é o Rudolf Dreikers, ele diz que uma criança mal comportada é uma criança desencorajada. Uma criança desencorajada é uma criança que não está se sentindo aceita, importante, que está ali se sentindo de alguma forma desconectada com a sua família, com as pessoas ao redor. E aí o mau comportamento foi a forma, a solução que ela encontrou para expressar essa necessidade dela, esses sentimentos. Aline, e a questão das birras? A disciplina positiva, ela fala que é necessário entender o que está por trás do comportamento da criança. Ela tem a ver com esse descorajamento ou também a questão fisiológica deve levar em conta? As birras, elas ocorrem muitas vezes também por conta desse desencorajamento, né, desse senso de não pertencimento, mas nessa idade é muito uma questão fisiológica, porque não é porque ela sabe falar que ela sabe se expressar, né, são coisas diferentes. Então, a gente tende a achar que quando as crianças aprendem a falar, elas já sabem dizer tudo o que estão pensando e sentindo. Quando, na verdade, muitas vezes nós adultos também não conseguimos. Então, a criança tem muito mais essa dificuldade também. Então, tem a fase de desenvolvimento que está por baixo, né, desse iceberg. A dificuldade, a fase de desenvolvimento, as questões, necessidades fisiológicas. Então, a gente vê crianças com fome, sono, cansadas, né? Elas tendem a ter um comportamento mais inadequado. Nós adultos também temos o nosso iceberg, então quando a gente também não está num bom dia, a gente tende a se comportar mal. Então fazer esse mergulho é importante para que a gente possa se conectar com essa real necessidade da criança, para realmente compreender o que está acontecendo e não só reagir àquela pontinha ali do iceberg que a gente está vendo, né? Então, é sempre parar e se perguntar o que o meu filho, a minha filha precisa de mim nesse momento e que ela não consegue expressar e comunicar isso de outra forma, né? Então, esse é um convite. Bebê de 1 ano do sexo feminino e 2 mulheres de 69 e 49 anos são os novos casos suspeitos de coronavírus em Americana. Os casos foram divulgados no boletim diário da Vigilância Epidemiológica da cidade. O quadro atualizado da Covid-19 em Americana é o seguinte: 19 casos positivos, sendo 3 óbitos, 15 em isolamento domiciliar e 1 internado. E Nova Odessa registra 2 novos casos e uma morte suspeita por Covid-19. Agora são 10 infectados. As infectadas são mulheres e têm entre 44 e 48 anos de idade e são profissionais de saúde que residem em Nova Odessa, mas trabalham em hospitais em Campinas. O apresentador Siqueira Júnior do programa Alerta Nacional da Rede TV está com o novo coronavírus. Em entrevista, ele desmentiu algumas fake news, disse que está bem e em isolamento na sua casa. Ele recebe o acompanhamento de um infectologista. Estou bem, graças a Deus, estou bem. É uma surpresa, né? Para mim, a gente só acha que só pega fogo na casa do vizinho, né? E a vida me dá essa lição. Apesar de muita especulação, lamentável, alguns colegas, sabe, não sei, querendo criar notícia ou querendo sair na frente com alguma coisa para chamar atenção, chego a dizer, poxa, ele está com os pulmões comprometidos, é isso, né? Os 2 pulmões comprometidos. Depois disseram que eu estava na UTI,
sabe? Então é muita mentira, sem necessidade, não tem para que isso, colegas, não é? Não tem necessidade disso. Agora, estou bem acompanhado, estou em casa, um infectologista está me acompanhando, já veio aqui, e estou tomando minha medicação, seguindo a risca o que eles me orientaram, mandaram fazer, e é isso, pedi a Deus que eu passe por essa. A construção do novo Centro Municipal de Exames de Santa Bárbara do Oeste avança. Serão disponibilizados exames e serviços permanentes como tomografia, ultrassom, raio-x, ecocardiograma, entre outros. Além disso, pequenas cirurgias também serão realizadas em várias especialidades. O espaço fica localizado no Largo Bicentenário, de fácil acesso a todas as regiões do município. O Fundo Social de Solidariedade de Americana e a primeira Igreja Batista da cidade realizam no domingo, 3 de maio, a ação Seja Solidário. A ação acontece das 8 da manhã ao meio-dia na sede da Igreja Batista. As pessoas poderão doar alimentos, produtos de higiene pessoal, de limpeza, de proteção individual e roupas. As doações deverão ser entregues pelo sistema drive-thru, evitando aglomerações em função da Covid-19. E neste feriado de 1º de maio, das 8 da manhã às 4 da tarde, será promovida a campanha Braço Forte Mão Amiga no tiro de guerra. A meta é a arrecadação de alimentos em parceria com a Associação dos Antigos Atiradores do TG e o grupo Dia Encantado. O sistema de entrega também será drive-thru. E hoje no quadro Psicólogo Responde tem uma pergunta importantíssima sobre o consumo exagerado de comida e de álcool. Confira. Olá! A pergunta que nós temos para responder hoje tem a ver com uma preocupação mundial nesse tempo de isolamento e quarentena, que é o consumo exagerado de álcool e de comida também. Algumas pessoas perguntam qual é o limite para o consumo de álcool antes que eu me torne um alcoólatra. Depois, no final dessa quarentena, desse tempo de isolamento, será que eu vou conseguir voltar ao meu normal? Porque nessa condição de quarentena e isolamento, as pessoas tendem a desenvolver alguns hábitos que não tinham antes, ou exagerar alguns hábitos. O importante para combater isso é ter um dia com horários, com coisas definidas para fazer. Substitua, faça substituições. Na hora de beber, na hora de comer, substitua por hobbies, leitura de livros, exercícios físicos, coisas que venham a te trazer prazer, mas no lugar da bebida ou da comida. Isso não é o padrão. As pessoas são diferentes, as pessoas têm limites diferentes. Tenha em mente que quando isso tudo passar, você vai ter que lidar com a sua vida normal. E se você se apegar a alguns hábitos muito difíceis de se livrar deles depois, você vai ter problemas. Regre o seu dia, coloque uma agenda para o dia e respeite esses horários, e isso vai diminuir a sua ansiedade e você vai conseguir vencer melhor as compulsividades. E lembre-se, procure a ajuda de um profissional de psicologia. Muito obrigado. E se você tem alguma dúvida, mande a sua pergunta para a nossa redação. Movimento Volta Consciente. O grupo de empresários realizou nesta quinta nova carreata pela reabertura imediata do comércio, seguindo protocolos rigorosos de segurança e de higiene. A concentração aconteceu na Avenida Antônio Pinto Duarte, aqui em Americana, e percorreu a rodovia Anhanguera até Campinas. O movimento apartidário contou com a participação de centenas de empresas que juntas são responsáveis pela geração de mais de 60 mil empregos. Up Informa registrou todos os detalhes. Volta Consciente São Paulo. Centenas e centenas de empresários trouxeram as suas frotas de caminhões, vans e carros adesivados para fazerem corpo e pedir aí a volta imediata do comércio em todo o estado. Nós somos a Volta Consciente São Paulo. Michel, fala pra gente um pouquinho dessa proposta. Volta Consciente
e agitar aqui todo esse pessoal que está envolvido aí nessa trajetória? A proposta nossa é simplesmente a gente conseguir voltar ao trabalho, a cadeia toda, né? Hoje as fábricas podem trabalhar, mas não tem a quem vender. Então a gente está propondo a volta do comércio. Por que é a volta consciente? Porque a gente quer atender todos os protocolos que o governo ache necessário para a preservação da vida e da saúde, né, das pessoas. Mas o fato é que quanto mais tempo isso se prolonga, menos saúde tem as empresas e a gente vai acabar perdendo inevitavelmente empregos e postos de trabalho, e isso também é uma tristeza, é um problema a mais que se soma ao da saúde. Agora, a gente sabe que é um movimento apartidário e que reuniu aí muitos empresários, né? Sim, é um movimento completamente livre, apartidário, levando a bandeira principal do têxtil, mas tentando abranger todo o comércio que tem necessidade de voltar a trabalhar de maneira organizada, pacífica e atendendo os protocolos que o governo exija. Eu acho que a grande preocupação, Wagner, de todos que estão aqui, é zelar pela saúde das pessoas, mas sem deixar também de observar a necessidade da volta para o emprego. Dia 5 agora, por exemplo, nós temos a folha de pagamento de todas essas fábricas que estão participando da carreata e a grande maioria não tem condição financeira de honrar esse compromisso. E é necessário que em algum momento a gente volte a produzir, a economia tem que voltar a andar, porque a saúde e a economia, elas são importantes, porque a saúde depende da economia, porque nós temos que ter produção. Nós temos que ter alimento, temos que ter material de higiene pessoal, temos que ter produtos farmacêuticos. E é a economia que vai produzir para aqueles que, infelizmente, estão sem condição de trabalhar. Michael, e para você, como que você vê essa ação pedindo aí a volta, mas com cuidados de seguranças rigorosos para manter a saúde da população? A gente está ciente que tem o vírus, tem tudo isso aí, mas com consciência dá para retomar assim os trabalhos, a gente voltar a ter o giro, né, para poder estabilizar financeiramente todo mundo, né, as empresas, os funcionários e tudo mais. Então eu acho legal, sim, eu acho isso uma ótima iniciativa, sim. Então, e deveria ser feito em mais lugares também, não só aqui no estado de São Paulo. E vamos agora ao nosso quadro Chá Literário, com dicas imperdíveis de leitura. Estamos começando o nosso chá literário e eu quero começar com uma informação que é de aquecer o coração. A Prefeitura de Montevidéu, no Uruguai, incluiu livros em cestas básicas distribuídas em meio à pandemia do novo coronavírus. Além disso, foi instalado bibliotecas itinerantes em vários bairros da cidade. Terá obras infantis, juvenis e também para os adultos. Essa ação faz parte de uma série de iniciativas do governo para a sociedade enfrentar a pandemia. O mais legal é que essa ação já fazia parte do projeto Montevidéu, Cidade Literária Criativa da Unesco. Fantástico, né? Precisávamos de ações assim aqui no Brasil. Agora nós vamos para a nossa dica de hoje. Mais do que um livro, eu quero indicar uma autora que é genial, Tara Urigan. Nascida em Mumbai, na Índia, se mudou para os Estados Unidos aos 21 anos. Ela é jornalista, romancista e também professora universitária de literatura e escrita criativa. E também colaboradora do Washington Post. Não é pouco, né? Então hoje a dica é este livro aqui, A Distância Entre Nós. Conta a história de duas mulheres de personalidades muito fortes. Uma é a patroa, a outra é a empregada. Embora elas tenham esse distanciamento social e cultural, elas têm muita ligação por causa da história delas e da amizade. Eu não vou dar spoiler aqui, mas é impressionante como que a história delas, a história dessas personagens, elas vão entrelaçando ao longo do livro. A história é muito envolvente, não te faz parar de ler. Eu gosto da Tara porque justamente ela consegue trazer a realidade social e histórica na ficção. É nítido que ela faz uma crítica às questões
culturais aqui neste livro. E eu gosto muito da forma que ela escreve justamente por isso, porque ela consegue trazer uma beleza na história, mesmo retratando a tristeza e a miséria que uma boa parte dos indianos vivem. Então, essa é a minha dica de hoje. E só um detalhe também desse livro. Durante a narração, ela alterna com os flashbacks das personagens. Então, isso é muito legal. Essa é a minha dica de hoje. E a nossa segunda dica de hoje é com a Andréa, do perfil Literaturar do Instagram. Então, vamos ver agora com ela. Olá, Ana! A minha dica de leitura para essa quarentena é um outro livro da escritora Triti Unrigar, escritora essa que você me apresentou. Eu escolhi esse livro aqui, A Doçura do Mundo. Eu acho que é um livro muito oportuno para esse momento. Aqui a gente vai conhecer a história de uma senhora chamada Terrima, que vive na Índia. Ela acaba de passar pelo luto, perde o seu esposo com quem foi casada há mais de 40 anos. E aí ela vai morar nos Estados Unidos com o filho, a nora e o neto. Bom, nós vamos ver essa doce senhora passar por vários problemas e algumas situações inusitadas. Nós vamos ver conflitos familiares dentro da casa dela e nas redondezas da vizinhança. E além disso, a gente vai refletir muito sobre a questão da diversidade cultural, porque uma senhora que viveu praticamente a sua vida inteira num país, sair para um país totalmente diferente, como que vai ser? Ela vai passar por um dilema, se volta para a Índia ou se fica nos Estados Unidos com o seu filho. Esse livro, para esse momento, vai fazer a gente refletir demais sobre as relações familiares, sobre a relação mãe-filho, avó e neto. Eu acho que é um momento para a gente ler livros assim, doces e com amor. Eu espero que vocês gostem da minha indicação. Essas foram as dicas de hoje, espero que vocês tenham gostado e também eu espero que vocês aproveitem essa quarentena para ler. Então, até a próxima semana no nosso Chá Literário. Até mais. Tchau, tchau. Você já sabe que a informação é o melhor remédio contra o coronavírus. Então fique sempre ligado aqui na UP TV, no nosso UP Informa. Bye, bye.